Bom, o Percival Maricato, ele é presidente estadual dos bares e restaurantes, Isso, né? do Conselho Estadual de Bares e Restaurantes de São Paulo, né? Está aqui com a gente para falar sobre como vocês desse setor recebem essa notícia, Percival. Obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Segmento Bandeirantes. atingido em cheio. Muito, desde o começo, talvez o mais atingido, né, Percival? Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo, Percival. Pois não, para nós é uma situação dramática, é uma notícia triste, porque a gente já sofreu muito, está todo mundo fragilizado, né, ao extremo, está chegando a hora de pagar os empréstimos bancários, de voltar a pagar imposto, os locadores estão querendo cobrar os aluguéis cheios. 13º. Então, é o 13º, férias. Então, agora, realmente, vai acabar quebrando uma grande porcentagem agora daqueles que sobreviveram. É injusto porque, como foi dito aí por um dos seus ouvintes, né, não adianta fazer isso com os bares e restaurantes em geral. Vocês podem reparar no cotidiano que muitos estão cumprindo estritamente as normas, os protocolos, não tem lugar mais seguro do que o restaurante que você vai, que mantém o distanciamento, obriga você a usar máscara, obriga os garçons a usar máscara, né, usa luva, são uma parafernália, enfim, que tem sido cumprido. Mas não adianta nada, porque você vai e tem aí os transportes públicos, as feiras, as baladas, enfim, gente que não cumpre, né? A política. Política, as eleições sem dúvida contribuíram para isso, né? Enfim, tem outras coisas que existem e todo mundo está sendo penalizado, né? Gente que cumpre estritamente a lei, o rigor, o protocolo, está sendo punido novamente. Agora, É uma situação difícil para nós, muito difícil. Percival, eu me lembro que já desde o começo da quarentena aqui em São Paulo, a gente vinha vendo cada vez mais bares e restaurantes, principalmente bares mesmo, sendo multados, segundo a prefeitura, por descumprirem as regras que estavam previstas no Plano São Paulo. Depois que essa flexibilização maior começou, essas multas diminuíram. E o que os donos desses bares reclamam, falam para vocês do sindicato? Em relação ao comportamento dos clientes, eu digo, porque é uma coisa difícil de controlar, né? Muitos reclamam também, porque eles não têm controle sobre a rua, sobre a calçada. A gente até queria que abrisse mesas na calçada, com o mesmo distanciamento e protocolo das mesas internas, para que a gente pudesse acomodar pessoas que chegassem a mais e não impedir aglomerações, né? O que o governo não aceitou. Então, você está, de vez em quando, trabalhando lá sossegadamente e você vê, então, que começa a juntar gente na porta. Você não aceita, não permite que entrem e tal. Aí para um cara com um carrinho lá, um isopor, vendendo cerveja e tal, e o cara vai lá, compra cerveja, isso está sendo muito comum, e depois passa o fiscal, alguém olha de cima do prédio e acha que o dono do bar é o responsável. Isso tem acontecido, não estou dizendo que não tem bar que descumpre o protocolo e que deve sim ser penalizado. Mas o que eu estou dizendo é que muita gente é penalizado por aglomerações do flanelinha, do pipoqueiro, do camelô que junta lá fora, sempre sexta e sábado, que a moçada quer sair, né? A moçada quer realmente viver, quer encontrar os amigos. E nós não estamos encontrando solução para isso. Mas nós tem o problema de estar numa sociedade dual, né? Tem algumas coisas que estão para dentro da formalidade, que são excluídas socialmente, economicamente, e tem outros que o governo não controla. O que eu acho é o seguinte: esses que o governo não controla, baladão, esse juntamento em periferia, isso vai continuar acontecendo. E realmente os bares que são formais, que não acontecerão, vão ser os que vão ser atingidos por restrições. Agora, é fácil fiscalizar quem trabalha corretamente, porque esse aí não tem como correr das regras. Você tem acesso a essas pessoas, exato. E nós vimos no decorrer dessa pandemia toda que o Plano São Paulo, ele foi aperfeiçoado. Ele se mostrou mutável em algumas fases. Algumas coisas que não estavam inclusas passaram a ser incluídas e outras foram preteridas. Vocês pretendem conversar ou barganhar com o governo do Estado de São Paulo a fim de mostrar isso que o senhor acabou de colocar aqui, que o restaurante é um ambiente seguro se manter as regras que já estão vigentes de um certo distanciamento, garçom com face shield e tantas outras coisas além do álcool e gel e tal? Vocês pretendem mostrar isso de forma mais clara para o governo
para que ele permita que, mesmo na fase amarela, vocês continuem trabalhando com uma condição, no mínimo, aceitável de clientes e não 40%? Olha, nós vamos continuar insistindo, sim, vamos querer que volte aos 60%, queremos uma hora a mais no fim da noite, não é isso que aumenta não é a mesa na calçada que aumenta a contaminação, se for respeitado o protocolo, e nós vamos continuar lutando. Agora o governo, ele se acha acuado, né, e ele responde, então, com esse tipo de medida, que é o que ele pode fazer, porque contra o baladão não pode fazer nada, já se percebeu que não tem condições mesmo. Então, ele age contra aquilo que está incluído, contra aquilo que é obrigado a obedecer à lei, que pode ser fiscalizado. E o que nós vamos é continuar insistindo para que haja uma fiscalização seletiva, uma penalidade seletiva, legislações, decretos que sejam seletivos, que punam aqueles que não cumprem a lei, o protocolo, que não transmite segurança, que contribui para a disseminação do vírus, e não para quem não cumpre. E, nesse sentido, também estamos trabalhando para formar de cada proprietário, cada trabalhador, no total 3,6% da população, ou é empresário ou é funcionário de bar ou restaurante. Estamos fazendo com que esse pessoal se torne formador de opinião, no sentido também de se conscientizarem e conscientizarem parentes, vizinhos, amigos, clientes, fornecedores, de tal forma que a gente combata realmente esse vírus, né? Isso é uma obrigação de todo mundo. Percival, agora para a gente encerrar aqui já a nossa conversa, essa redução de público para 40% e também essa redução de em pelo menos 2 horas de funcionamento de bares e restaurantes, que tamanho de prejuízo vocês acham que vai trazer em cifras para vocês? O prejuízo é muito grande, porque as pessoas procuram os estabelecimentos em determinados dias, determinadas horas, e às vezes ocupa esses espaços e outros que poderiam ser ocupados não serão ocupados. Agora, tem também situações em que a pessoa às vezes nem sai porque acha que não vai encontrar lugar. Isso também tem acontecido muito. O fato é que antes disso já 70% dos estabelecimentos não faturavam nem 40% do que faturavam antes da pandemia. É claro que isso vai cair bastante, né? Que não sabe totalmente o impacto, mas é uma coisa terrível, você de sexta, sábado, que é os dias nobres em que bares e restaurantes são procurados, você não poder receber 60% das pessoas. Já havia um distanciamento imenso, né? Se você comparar com ônibus, com carro do metrô, com feira, com juntamentos que se dão em tantos lugares, e agora vai ter que manter um distanciamento maior ainda, né? Tá certo, Verdade. A gente vai ter que esperar para ver como que isso vai ficar, inclusive. Bom, eu quero agradecer aqui ao Percival Maricato, presidente do Conselho Estadual de Bares e Restaurantes aqui de São Paulo. Obrigada pela sua atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. Obrigado, Percival. Um Eu que abraço. agradeço. Até mais. É uma Até situação breve. complicada e dá para entender o pessimismo